Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, a gente vai continuar na aula de hoje o assunto que a gente começou naquela primeira aula, onde a gente começou a discutir o que era arte, o que era um texto. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na literatura. Eu vou abrir bem minha apresentação. Só um minuto. Então, pronto. Ela é uma continuação ainda do primeiro capítulo do livro didático de vocês, e eu chamei ela aqui de parte 2, da arte, literatura e seus agentes. Esse quadro aqui, esse pedaço do quadro, também é da pintora Tarsila do Amaral, a mesma que estava na capa da primeira aula. Só que reparem que é um quadro com uma temática já bastante diferente. Esse quadro se chama Os Operários, e ele faz parte de um contexto que se voltou muito mais a retratar a realidade brasileira. Neste momento, São Paulo crescia muito e chegava operários de todo tipo para trabalhar nas fábricas. A pauta de hoje da nossa aula também serão duas. As funções da literatura, ou seja, para que a literatura serve. Lembra que a gente falou das funções da arte? Agora a gente vai falar da literatura. E, na verdade, elas são bem parecidas. E um conceito, que esse não está no livro, tá? Mas que eu trouxe para a gente discutir também, que é o direito à literatura. A luta é para que todos tenham direito, acesso a ler, a interpretar o texto, a conhecer a literatura que é produzida no seu país e também no mundo. Então, literatura para quê? Para que a literatura serve? E aqui eu já estou falando das funções, né? Dos objetivos. A literatura faz a gente sonhar. A gente imagina outros mundos, outros lugares. Posso falar por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de ler. Então, as primeiras noções que eu tive de quanto o mundo é grande e diverso foram através de livros. Eu lia muito um escritor que se chama Sidney Sheldon, e ele escreve livros que se passam em diversos lugares do mundo. Então, fui lá que eu conheci, foi com os livros dele que eu conheci muito da cultura da Espanha, muito dos Estados Unidos, da Inglaterra, de países até da África, sem nunca ter ido a esses lugares. Porque a imaginação, e sonhei, né? Sonho em conhecer, porque a literatura traz isso pra gente. A literatura provoca reflexão. Aquilo que a gente já fez quando leu o trechinho da história do Gregor Samsa, da Metamorfose. Então a gente, né, reflete sobre aquela situação, fica muito provocado, e também a gente reflete sobre outras questões, de repente, nos livros que são mais realistas, que contam mais, fazem mais denúncia, né? A gente vai falar disso depois, mas denúncia da realidade, faz a gente refletir sobre aquilo, faz a gente refletir sobre histórias amorosas. A gente está sempre, depois que lê um livro, a ideia é que a gente reflita e pense sobre aquele assunto, sobre aqueles acontecimentos. A literatura diverte, então a literatura como um hobby, como uma distração, para relaxar, ele é um livro. E isso não precisa ser necessariamente um livro de humor, né? Mas um livro, daí claro, com uma pegada mais leve, uma história mais leve, que nos faça também viajar, também sonhar e nos traga diversão nesse contexto. A literatura nos ajuda a construir nossa identidade. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante. E a gente pode falar tanto de literatura do nosso país, por exemplo, na literatura brasileira tem muito do que é a representação do que é o Brasil, os costumes, da nossa cultura. Então, ela constitui também nossa identidade como brasileiros, mas ela também constitui a nossa identidade individual, a partir dos meus gostos de livros que eu gosto. Quem gosta mais de romance, quem gosta mais de história policial, quem gosta mais de filme de terror. Então, isso ajuda a construir a nossa identidade, as nossas características, os nossos gostos, desses aspectos individuais também. A literatura amplia nossos conhecimentos. Muito aquilo que eu já falei que aconteceu comigo, né, do Sidney Sheldon, dos livros que eu lia dele. Por exemplo, eu lembro que eu era muito jovem, mas eu já sabia que a saia que os escoceses usam, a gente chama de saia, mas não é uma saia, gente.
aquela vestimenta que os escoceses usam e parece maçã, chama kilt, porque foi algo que eu aprendi lá. Entre inúmeras outras coisas que eu aprendi lendo as histórias do Sidney Sheldon e outros livros também. A literatura denuncia a realidade. Esse já comentei com vocês que eu gosto muito. Eu gosto no sentido que eu sei o quanto é ruim, mas num país com tantos problemas sociais, eu acho que a gente precisa ter uma literatura que faça a exposição desses problemas, que denuncie esses problemas. Não dá para fazer que tudo tá bem e viver num faz de conta. E muito relacionado a isso vem o direito à literatura. Mas o que é isso? Direito à literatura. É um conceito, um termo, criado por esse senhorzinho aqui que faleceu recentemente, que é o Antônio Cândido. Ele é um crítico literário, ele é um pesquisador da área de literatura, e ele criou essa ideia de que todos têm direito à literatura, todos têm direito a conhecer a literatura do seu país, a ter acesso a ela, não só acesso físico, mas também a compreender o que está escrito ali. Lembra que a gente conversou no começo que Machado de Assis é difícil de ler e tal, então por isso tem gente que não gosta? Mas isso acontece porque as pessoas não têm uma boa escolarização, não têm acesso. Então é como, não adianta nada eu dar o livro na mão da pessoa se eu não dou acesso para que ela entenda aquela história, para que ela conheça a literatura. Então o Antônio Cândido ele vai falar disso, da importância que a gente tem, e daí é uma coisa com que eu me identifico muito como professora de língua portuguesa, de garantir que os meus alunos tenham direito à literatura, é um direito deles. Eu coloquei um vídeo para vocês assistirem, que eu não vou abrir aqui agora, depois vocês podem assistir, onde ele pontua, até porque vai ter questões para responder, onde ele pontua o quanto negar às pessoas o direito à literatura é também negar coisas importantes da realidade delas, como a gente colocou ali. A literatura denuncia a realidade, a literatura ajuda no processo de formação de identidade como brasileiro. Então, se eu não sei o que está acontecendo, quais são as histórias da literatura do meu país, eu tô perdendo, eu tô sendo, tá me sendo negado uma parte da minha identidade. Por isso que as artes, e aí entra a literatura, é tão importante. Ele vai colocar também que todos têm literatura. Por exemplo, mesmo as pessoas que não sabem ler, escrever, mais humildes, elas têm as histórias dela, as histórias, muitas vezes das pessoas da roça, do campo. Ali também é uma forma de literatura que é muito rica, mas que mesmo assim precisa ser complementada com essa literatura que a gente chama de literatura clássica ou literatura do cânone, que é essa, vamos supor assim, mais famosinha, mais conceituada. Ele também traz que muitas vezes a gente subestima as pessoas, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo vários colegas fazendo e eu não faço. Eu acredito que os meus alunos são capazes de compreender as histórias, qualquer história. Então, mas o que eu tenho que fazer é dar condições para que eles aprendam. Ele coloca que uma vez foi uma pessoa fornecer livros para operários de uma fábrica e levou livros bem bobinhos. Eles ficaram pé da vida ali. Nossa, eu falando pé da vida, gente, desculpa. Eles ficaram muito bravos, porque, não, esses livros são muito tontos. A gente quer, livros, ele chama assim de verdade. Então é bem isso, a gente não pode subestimar que as pessoas não vão compreender a literatura, não vão entender aquelas histórias. Mas a gente precisa sim dar condições para que elas entendam aquilo. Assistam o vídeo depois, até porque vai ter questão e é muito gostoso escutar ele falando. É bem curtinho. O vídeo está aqui, mas eu também vou colocar lá na postagem. E daí, combinando com isso, a gente tem alguns projetos agora na pandemia que eu achei muito bacanas, que além de doar a cesta básica, também vem livros junto na cesta. Porque, de certa forma, é alimentar a pessoa nos dois sentidos. Alimentar fisicamente, claro que a fome é um problema, se tiver que escolher, infelizmente, a fome é o problema principal, mas também dá a possibilidade de sonhar, de conhecer outros lugares, de formar sua identidade, que é o que a literatura nos traz. E daí, nisso, vem a atividade de vocês.
que é um texto da escritora Cidinha da Silva. Eu vou mostrar a foto dela aqui agora, uma mulher mineira da literatura contemporânea, ou seja, ela está escrevendo, ela publica sempre livros novos. E ela publica contos e crônicas, geralmente, que são textos mais curtos, tá? Enquanto a crônica tem um viés muito mais cotidiano, o conto ele pode dar uma imaginadinha, trazer conceito, uma aura mais, não por imaginada mesmo, mais fantasiosa. Mas a crônica ela é bem do cotidiano. E a historinha que vocês vão ler dela, a crônica, se chama Uma Historinha de São João, já que a gente está chegando em junho, festa junina, que não vai ter por causa da pandemia. Então, eu vou trazer essa crônica da Cidinha da Silva para vocês, que tem ali duas personagens, uma mulher e uma menina, que vai estar se passando nesse contexto do São João, da festa junina. Então, vocês leem o texto e respondem as perguntas, que também vão ser bem tranquilas sobre o texto e também sobre o que a gente viu aqui na aula. Já adiantei, né, que tem atividadezinhas, questões para responder no formulário. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me mandem e-mail. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.